Olá, meus queridos alunos do Colégio Pinheiro Guimarães, primeira série do ensino médio regular. Conforme eu havia prometido, está aqui o vídeo fazendo a correção das questões de número 5 até número 8, que foram passadas em sala de aula, ok? Na semana passada. Vamos lá então para essa revisão número 2 e última para a nossa prova, ok? Quinta questão. Explica os 3 tipos de vaporização que existem. Vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. Ponto. Ok? Mas se essa passagem do líquido para o gasoso ocorrer de forma natural, o nome se chama evaporação. Se essa passagem ocorrer de forma forçada ou provocada, se chama ebulição. E se essa passagem ocorrer de forma violenta ou brusca, se chama calefação. Vamos com calma. Caiu uma água no chão, naturalmente ela passou para o estado gasoso, tá? Os mares, rios, lagos, oceanos, de modo geral, ok? Vaporizam suas águas, ok? Essas águas se transformam em nuvens e daí precipitam em chuvas. Isso é evaporação, essa passagem natural do estado líquido para o gasoso, tá? Então, quando a vaporização ela é natural, ela tem o nome de evaporação. Quando ela é forçada, vamos colocar uma água no fogo para fazer café, ok? Ela vai ferver, tá? Então, essa passagem forçada, provocada, acelerada do estado líquido para o gasoso tem o nome de ebulição. Então, a vaporização, quando ela é forçada, ela se chama ebulição. E por último, se você tem uma panela muito quente, uma chapa muito quente, você joga água nessa chapa muito quente, quando você jogar essa água na chapa, essa vaporização, essa passagem do líquido para o gasoso, ela vai ocorrer de forma muito brusca, muito violenta. Você vai jogar água, é instantâneo, ok? Então, quando essa passagem é brusca ou instantânea, o nome é calefação, ok? Então, fechamos aqui, tá certo? A nossa questão número 5, tá? Vamos para a questão número 6. Classifique como um fenômeno físico ou químico. Pessoal, fenômeno físico é aquele fenômeno que eu só mudo o estado físico, mas eu não altero a fórmula ou a substância. A fórmula, a sua natureza, a sua origem, ela fica inalterada. O que muda é o estado de agregação dessas moléculas. Ou elas vão estar no estado gasoso, as moléculas bem afastadas, no estado líquido, mais próximas, e no estado sólido, bem próximas. Mas elas não se tocam, ficam bem próximas, força de coesão bem grande aqui no sólido, ok? Vamos lá então. Fenômeno químico já é diferente. O fenômeno químico é quando eu altero a natureza da substância, tá? A fórmula da substância é alterada, a sua estrutura é alterada, tá? Ela se combina com outras substâncias e formam novas substâncias. Então, fenômeno químico é quando eu tenho a formação de novas substâncias. Vamos ver os exemplos aqui. Fabricar plástico. Pessoal, uma vez que você fabricou plástico, tá? Trabalhou com as resinas, fez um processo químico, é um fenômeno químico. Tá? Não tem como eu voltar a ter a matéria-prima da qual eu produzi aquele plástico. Não tem como eu voltar atrás. Isso é um fenômeno químico. Então, fabricar plástico é fenômeno químico. Cozinhar cenoura. Qualquer tipo de alimento, pessoal, quando você cozinha, você altera as características químicas desse alimento. Quando você cozinha cenoura, você não pode mais ter a mesma característica dela crua e nem pode voltar a ter ela crua mais. Portanto, isso é um fenômeno químico, ok? Cozinhar, fritar, assar alimentos, de um modo geral, você altera a estrutura do alimento. Então, ele passa a ser um fenômeno químico, tá certo? Não tem outro jeito aí. Congelar água. Congelar água, pessoal, eu só saí do estado líquido, fui para o estado sólido, certo? Eu solidifiquei a água, mas a água continua sendo H2O. Líquida ou sólida. Portanto, nesse caso, tá, foi apenas uma mudança de estado físico, esse fenômeno é físico, ok? Fermentar a massa do pão. Não importa se você colocou na massa do pão um fermento químico ou biológico, ele vai alterar para sempre aquela massa, tá? Uma vez a massa fermentada, ela não pode mais voltar a ser aquela massa que era antes da fermentação, ok? E aí, tanto faz, né, o fermento químico ou bioquímico, que produzem os gases, né, que vão expandir a massa para o pão ou o bolo ficar fofinho, no caso aqui é pão, esse fenômeno é químico. Então, só fazendo um resumo rápido, fabricar plástico é um fenômeno químico, cozinhar cenoura é um fenômeno químico, ok?
Congelar água é um fenômeno físico, porque a água não deixou de ser água congelada ou líquida. E fermentar a massa do pão é certamente um fenômeno químico. Eu alterei a estrutura da massa, ok? Vamos então lá para a questão número 7 da nossa revisão aí. Qual o estado físico de uma substância pura W quando for exposta a uma temperatura de 35 graus Celsius? Dados: ponto de fusão 10 graus Celsius e ponto de ebulição 85 graus Celsius. Vamos com calma, gente. Ponto de fusão é a temperatura em que uma substância pura derrete. Temperatura fixa e constante em que uma substância pura derrete. Tá certo? Então vamos ver só. Derrete a 10 graus. Ponto de ebulição é a temperatura fixa em que uma substância pura passa do estado líquido para o gasoso. Tá? Fusão passa do sólido para o líquido, ebulição do líquido para o gasoso. Se essa substância W, por favor, W é uma substância genérica, não tem nada a ver com tungstênio, ok? Porque W é o símbolo químico do tungstênio, não é o caso aqui. Esse W é uma substância qualquer aí, hipotética. Eu quero saber, então, se essa substância W estiver a um ambiente com 35 graus Celsius, qual estado físico estará? Sólido, líquido ou gás? Vamos pensar, então. Se essa substância ela derrete a 10 graus, ou seja, passa do sólido para o líquido a 10 graus, e ela ferve a 85 graus, passa do líquido para o gasoso a 85, você concorda comigo que depois que ela derreteu e quando ela começou a ferver, é um líquido? Então, da temperatura de 10 graus, que é da fusão, até 85, que é da ebulição, eu tenho aí estado líquido. Então, 35 graus Celsius está entre 10 e 85. Portanto, essa substância, se estiver num ambiente a 35 graus Celsius, ela será um líquido, ok? Será uma substância líquida. Tudo bem? Nenhum problema, ok? Só para te lembrar, antes da fusão o estado é sólido. Entre a fusão e a ebulição, o estado é líquido. Após a ebulição, o estado é gasoso. No caso, essa substância W, tá? Ela derrete a 10 graus e ferve a 85. Então, entre fusão e ebulição, o estado é líquido. Como 35 graus está entre 10 e 85, que é fusão e ebulição, então essa substância ela está no estado líquido, ok? Oitava e última questão, eu tenho aqui bronze, gelo, seco e diamante. Ele quer que você diga quem é mistura, quem é substância simples e quem é substância composta. Vamos pelo bronze. O bronze é uma mistura, tá, de cobre com estanho. Então, o bronze é uma mistura de metais, ok? O bronze é aquele da medalha de bronze, certo? Então, ele é uma mistura de metais. Tranquilo? A substância simples. No caso, a substância simples seria o diamante, porque o diamante é uma estrutura perfeita, tá, de carbonos. Então, são átomos de carbonos formando estrutura cúbica perfeita, ok? Tornando ele o mineral mais duro que existe, tá? De que temos aí conhecimento. Tudo bem? Então, como o diamante é formado só por carbono, ele é uma substância simples. Só para te lembrar o que é substância simples, substâncias simples são aquelas formadas por um único elemento químico. Pode até ter mais de um átomo dele, mas um elemento químico apenas. No caso aí, o diamante só é formado por carbono, ok? E quem sobrou? Sobrou o nosso querido gelo seco, que nada mais é que o gás carbônico, para quem não sabe. Sabe como é que faz gelo seco? Você pega o gás carbônico, liquefaz ele a baixíssima temperatura. Aí ele vai se liquefazer e como a temperatura está muito baixa, ele vai se solidificar, ok? E aí você tem a pedra de gelo seco. É assim que se faz gelo seco, é com o gás carbônico, ok? E como o gás carbônico é o dióxido de carbono, CO2, temos dois tipos de elementos químicos nessa fórmula, o carbono e o oxigênio. Portanto, se eu tenho dois tipos de elementos químicos nessa fórmula, então ela é uma substância composta. Tudo bem? Então o gelo seco é substância composta, o bronze é uma mistura e o diamante, que só é composto por carbono, tá? Elemento carbono, ele é uma substância simples. Tudo bem? Meus queridos, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, voltem o vídeo, tá? Assistam a ele novamente. Paz e tranquilidade para fazer prova, tá? A minha prova é exatamente minha aula, basta que você se dedique, preste bastante atenção no que eu falo,
assista aos vídeos que eu posto, ok? Tranquilamente. E aos amigos do canal que têm curiosidade em química ou que realmente precisam de química aí, alunos do ensino médio fundamental, é um prazer poder ajudá-los por aqui. Não se esqueçam de dar o like no vídeo, se você gostou do vídeo, e inscrever-se no canal, que é muito importante para o meu trabalho. Tudo bem? Pessoal, beijo a todos, principalmente para a minha amada e querida primeira série do ensino médio do Colégio Pinheiro Guimarães Barra da Tijuca. Vamos lá, pessoal, estudando, hein? Vamos blocar nessa prova aí, hein? Beijo enorme, fiquem com Deus.